Gênesis capítulo 20. Gênesis 20. Diz assim a palavra do Senhor. Partindo Abraão dali para a terra do Neguebe, habitou em Cádiz e Sur e morou em Gerar. Disse Abraão de Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Depois, porém, veio Abimeleque em sonho de noite e lhe disse: vais ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não a havia possuído, por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: é minha irmã? E ela também me disse: ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi o que eu fiz isso. Respondeu-lhe Deus em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí o ter impedido eu de pecares contra mim, e não te permiti que a tocasses. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por ti e viverás. Se, porém, não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. Levantou-se Abimeleque de madrugada e chamou todos os seus servos e lhe contou todas essas coisas. E os homens ficaram muito atemorizados. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse: que é isso que nos fizestes? Em que pequei eu contra ti para fazeres tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Disse mais Abimeleque a Abraão: que estavas pensando para fazeres tal coisa? Respondeu Abraão: eu dizia comigo mesmo: certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Por outro lado, ela de fato é também minha irmã, filha de meu pai e não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez andar errante da casa de meu pai, eu disse a ela: este favor farás: em todo lugar que entrarmos dirás a meu respeito: ele é meu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas e bois e servos e servas, e os deu a Abraão, e lhe restituiu Sara, sua mulher. Disse Abimeleque: a minha terra está diante de ti, habita onde melhor te parecer. E a Sara disse: dei 1000 siclos de prata a teu irmão, será isto compensação por tudo quanto se deu contigo, e perante todos estás justificada. E orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos mais uma vez por estarmos aqui na tua casa, juntamente com os nossos irmãos, como família da fé, podendo te adorar, te cultuar. Ó Deus, te pedimos perdão, ó Pai, pelos nossos pecados. Tem misericórdia de nós, olha para nós com graça e misericórdia, por favor. E, Senhor, também por graça e misericórdia, fala o nosso coração nessa manhã, de tal sorte que sejamos transformados pela Tua palavra, edificados e admoestados pelo Senhor e feitos mais parecidos com Cristo. Nesse nome nós oramos, amém. Meus irmãos, recapitulando, Abraão fez tudo certo no capítulo 18, lembra disso? Depois foi capítulo 19, destruição de Sodoma e Gomorra. Mas Abraão tinha dado um exemplo de hospitalidade e de dependência de Deus, eu diria, invejável. O que nós esperaríamos se a gente viu todas as promessas que Deus fez a Abraão ali no capítulo 18? O que nós esperaríamos aqui? Bom, particularmente, eu esperaria o nascimento do filho prometido. Foi isso que o Senhor falou, foi isso que aconteceu ali, o renovo dessa promessa no capítulo 18. E de fato estava indo tudo muito bem. Porém, eis que Abraão põe quase tudo põe a perder, quase estraga tudo. Detalhe, mais uma vez. Mas nós sabemos, meus irmãos, que felizmente os projetos de Deus não são frustrados por mãos humanas. E nós vamos ver isso nesta manhã.
Ao longo deste capítulo 20 de Gênesis, nós vamos ver a ação descuidada e desastrosa de Abraão, o cuidado protetivo de Deus e a correção de rumo dada pelo Senhor. Em primeiro lugar, a gente vê Abraão agindo de maneira tola mais uma vez, e isso traz consequências gravíssimas, né? Versículos 1 e 2. O texto começa dizendo que Abraão saiu de Manre, que é o que nós vimos no capítulo 18, e seguiu para o Neguebe. Depois que Sodoma e Gomorra foram destruídas, nós vimos isso lá no capítulo 19, parece que Abraão agora retomou a peregrinação pela terra prometida, obviamente ainda sem ele ter a posse dela. E diz o texto que ele habitou numa região ali entre Cádiz e Sur e se instalou em Gerar. Gerar não era uma cidade tão grande assim, mas nós vamos entender que toda a comunidade ali, toda região ou cidades tinha um rei, né? É a palavra que o texto usa. E em Gerar havia um rei chamado Abimeleque. Abimeleque, esse nome aparece várias vezes na Escritura e são pessoas diferentes. Aqui é a primeira vez que aparece, não é? Esse nome Abimeleque. E o texto diz que Abraão estava conversando com Abimeleque, ou conversou com ele, ou interagiu com ele algumas vezes, não é? E a interação se deu a partir de uma situação específica, uma situação bastante curiosa. E nós temos aqui novamente Sara, a mulher de Abraão, a esposa de Abraão, sendo cobiçada por um rei, né? Nós já vimos isso em alguns sermões para trás, capítulo 12, por exemplo, que era costume no Oriente Médio, se o rei quisesse, ele mandava pegar a mulher para ele, ela só não podia ser casada. Curioso, né? Um costume daquela região, daquele período, não era gente crente, mas não podia ser casada. É bem verdade que às vezes o rei, por acaso, o marido morria, e de repente a mulher ficava livre para o rei pegá-la. Mas não é o caso aqui, não é? Mas o rei quis Sara para si e mandou tomá-la, e pegou para si. Abraão, temeroso por sua vida, não é? Anuncia, diz que Sara é sua irmã e não sua esposa. Bom, diante disso, já que é sua irmã, Abimeleque toma para sua casa. Agora tem um detalhe interessante aqui, meus irmãos, eu achei realmente bem interessante. Nós estamos aqui, Sara com 90 anos. 90 anos, não é? O que um rei viu numa senhora idosa para que ela fizesse parte possivelmente do seu harém? Né? Eu confesso que eu gastei um tempo nisso aqui, lendo sobre isso e pesquisando algumas coisas em paralelo, porque eu falei, tem que ter uma mulher bonita de 90 anos, assim, cobiçosa, né? Que seja alvo. Fui ver a Sofia Loren, ela nem chegou a 90 anos ainda, né? E também já não está assim, aquelas coisas, né? Embora seja uma mulher bonita. Mas nós precisamos entender algumas coisas aqui. Em Gênesis 23, versículo 1, Sara, o texto bíblico vai dizer que Sara viveu 127 anos. Bom, para a gente entender esse desejo do rei, e alguns estudiosos acham que ele quis por causa das propriedades que ela tinha, ou talvez ela tivesse dinheiro, ou talvez fosse uma mulher muito sábia, mas eu particularmente não entendo assim, não é? Outros estudiosos também não, mas a gente precisa fazer uma comparação com os nossos dias. No Brasil, hoje, a expectativa de vida de uma mulher é de 80,1 anos, não é? Se a gente fizesse uma equivalência com a idade de Sara e com a projeção de vida dela, Sara teria então 60 anos, se ela estivesse no Brasil. Bom, aí fica diferente. Nós temos muitas mulheres bonitas na casa dos 60 anos. E eu estou falando de beleza extrema, né? Daquelas que se contratam para fazer propaganda, não é? Daquelas que chamam a atenção pela sua beleza, que são chamadas para comerciais, esse tipo de coisa, né? Então nós temos mulheres assim, não é? Que chamam a atenção. Por exemplo, fui pesquisar também, não é? Maite Proença, Sharon Stone e Michelle Pfeiffer têm 62 anos.
eu acho que são mulheres bonitas, né? Tem uma que está um pouquinho mais velha, né? Chama Bruna Lombardi. Esses dias ela foi postado fotos dela na praia de biquíni, virou comentário aí nas redes sociais, porque a mulher com 68 anos estava parecendo que tinha bem menos, não é? Por que eu estou dizendo isso? Porque nessa idade é possível ter um padrão de beleza que chame a atenção de uma pessoa. E o rei olhou para Sara e teve essa percepção. E nós precisamos lembrar que Gênesis 12, 14 diz que Sara era sobremaneira formosa. Sara também não teve filhos, o que contribui, não é? Então é possível sim que aqui ela ainda tivesse uma beleza muito grande e o rei assim a quisesse para a sua casa, provavelmente para o seu harém, não é? A idade não tinha afetado ali para Sara. Bom, mas esse comentário nos faz pensar que não pode nos confundir, porque Sara foi levada pelo rei, e isso já é grave. Uma pessoa não podia tomar outra pessoa, embora fosse um costume daquela região, mas tem uma coisa que agrava, não é? Capítulo 18 tinha acabado de dizer, Deus falou para Abrão e Sara que ela seria mãe do filho prometido, do filho da aliança, e isso ia acontecer 1 ano depois. Ela já estava logo ela ia engravidar. E Abraão entregou sua esposa de mão beijada, e nós vamos ver que é pior ainda, que Sara era meio cúmplice disso. Não é que Sara foi revoltada, não é? Enfim, eles põem quase tudo a perder. Esse é o que os versículos 1 e 2 nos mostram, não dão todo esse contexto. Mas, graças a Deus, Deus intervém e garante que os seus propósitos se cumpram, não é? Deus aparece então em sonho a Abimeleque, um ímpio ouve, conversa com Deus em sonho. E Deus promete punir Abimeleque, não é? Por ter pegado a esposa de Abraão. Então veja, lembra-se, Gênesis 12 também, Deus havia dito que abençoaria a quem abençoasse Abraão e amaldiçoaria quem amaldiçoasse Abraão, e tomar a sua esposa era um ato bastante grave, e Deus falou, eu vou te punir, não é? Você vai morrer, não é? E é interessante que Abimeleque pode conversar com Deus, pode argumentar com Deus no seu sonho, não é? E Abimeleque então responde com alguns argumentos. Em primeiro lugar, versículos 5 ali, 4 e 5, 3, 4 e 5. Abimeleque diz em primeiro lugar, mas o senhor vai fazer isso com o meu povo? O senhor vai matar toda uma nação porque eu fiz isso? Não é? Ele se preocupa ali com o seu povo. Em segundo lugar, ele diz o quê? Ora, a história que Abraão me contou foi confirmada por Sara. Abimeleque está conversando com Deus. Abraão me disse que ela era irmã. Sara disse, ele é meu irmão mesmo. Eu acreditei. Sara participou dessa presepada toda, né? E ele ainda insiste, ele fala, olha, eu só fiz isso por conta da fala deles. Agora, é com um detalhe aqui, Abimeleque não nega ter tomado Sara. Então veja, houve sim aqui uma coisa que Abimeleque percebeu. O que ele diz apenas eu não me deitei com ela, eu não cheguei a isso, não é? E Deus responde para Abimeleque ainda no sonho. E ele diz assim, eu sei da sinceridade do seu coração. Embora ele tenha sido enganado, ele não é totalmente santo, eu acabei de dizer isso, mas tanto é que Deus vai pesar a mão sobre, aliás, Deus já pesou, porque esse texto não está cronologicamente posto, né? As mulheres, a mulher de Abimeleque, as mulheres daquela região ali, daquela cidade, do reino dele, todas ficaram estéreis, simplesmente porque Abimeleque tomou Sara para si, não é? E Deus então tinha pesado a sua mão sobre a vida das mulheres. E Provérbios 21, 2 diz assim, os caminhos dos homens parecem retos aos seus próprios olhos, mas o Senhor pesa
os corações. Então veja, não é porque ele achou que estava tudo certinho que ele estava realmente certo aos olhos de Deus. E Deus dá uma ordem muito clara para Abimeleque: devolva Sara para Abraão. Simples assim, devolva a mulher dele, a esposa dele, para ele. Se você fizer assim, Abraão vai interceder por você e você vai viver. Se você não fizer isso, vai morrer você e todo o seu povo. Isso me chamou a atenção, né? Porque Deus aplica aqui a pena capital para adultério, né? Adultério sempre foi uma coisa grave, sempre. E Deus falou: se você continuar nisso, vai morrer você e todo mundo. Simplesmente assim. E mais, ele diz que Abraão é profeta. Ele traz esse detalhe, Deus traz esse detalhe. É a primeira vez que aparece essa palavra profeta no texto bíblico até aqui, não é? Profeta era alguém que recebia a palavra de Deus, da parte do próprio Deus, e intercedia por pessoas ou pelo povo diante de Deus. Era alguém que Deus mesmo elevava a uma posição honrosa. Nós lemos aqui no Salmo 105 que Deus pesa a mão contra aqueles que agiam contra os seus profetas, não é? O salmista depois vai registrar isso. Então nós estamos vendo que Deus entrou na história agora e falou com Abimeleque, deixou muito clara essa ordem. Pois bem, os rumos começam a mudar, versículos 8 a 18. Nós vamos ver ali que agora Deus corrigiu mesmo isso, e Abraão é repreendido por um incrédulo. A gente deve observar que assim que Abimeleque acordou de madrugada, não é? Ele reuniu todos os seus servos, não é? Eu imagino essa conversa: o Deus de Abraão falou comigo. O que eu fiz vai sobrar para todo mundo, vai sobrar geral agora, né? E aí todos os servos, todos os homens ali temem diante disso, tremem diante de Deus. E é importante a gente observar isso, porque um bom rei conduz o seu povo à melhor forma, e o rei estava realmente preocupado com a sua nação. E aí Abimeleque chama Abraão para uma conversa e repreende Abimeleque, falando 3 coisas. Em primeiro lugar: que é isso que você nos fez? Eu fico pensando nessa conversa, eu fiquei muito tempo pensando nessa conversa, olhando, tentando imaginar a expressão facial, né? Coisas da minha cabeça. O que é isso que você fez? Eu acho que a conversa não foi nesse tom que eu fui falando, mas só um achismo, né? Depois ele diz assim: em que eu pequei contra ti, para fazeres tamanho pecado sobre mim, sobre o meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Olha a expressão que Abimeleque usa: tamanho pecado. O fato, meus irmãos, é que o adultério era considerado um grave erro no Oriente Antigo, não é? No Antigo Oriente, mesmo por povos que não conheciam a Deus. E agora Abimeleque está jogando nas costas de Abraão: você me fez adulterar, quase que eu adultero por sua conta, não é? E por último ele diz: o que você estava pensando para fazer uma coisa dessa? Meus irmãos, é a segunda vez que Abraão é admoestado por um incrédulo. A outra vez foi por Faraó, Gênesis 12, não é? E justamente por um pecado vergonhoso, Deus levantando ali pessoas para chamar a atenção de Abraão e pôr Abraão no rumo correto. Deus corrigiu o seu povo e continua corrigindo o seu povo. Às vezes ele expõe publicamente o pecado e ele usa recursos que forem necessários, mesmo que seja um incrédulo, né? Deus está movendo aqui as coisas para voltarem para o seu caminho. E Abraão dá uma resposta tola. É impressionante como Abraão repete o mesmo erro, né? E da mesma forma que Abimeleque pôde argumentar diante de Deus, agora Abimeleque permite que Abraão argumente com ele, não é? E novamente Abraão empurra o problema para os outros. É um padrão isso, né? Versículo 11, observe as respostas de Abraão. Versículo 11: certamente não há temor neste lugar, por isso me matarão por causa da minha mulher. Ora, por que ele julgou que o povo dali não tinha temor? Em base em quê? Por quê?
Por que ele chegou para o rei e falou: não, eu achei que aqui vocês não são tementes a Deus, então eu ia morrer. Se ele achava que ali era de fato um lugar que não havia temor, por que ele se instalou lá? Percebe que ele vai empurrando isso? Por que ele foi morar onde não havia gente temente a Deus? E depois ele diz assim: ela também é minha irmã. Novamente Abraão se valeu da meia-verdade. E ele explica isso: ela é irmã por parte de mãe, não por parte de pai, tal, não é? Mas uma meia-verdade é uma mentira inteira. E Abraão sabia disso, ele já tinha passado por esse problema. E por que ele omitiu de novo a verdade? Não é? E no versículo 13 piora totalmente, porque ele diz assim: quando Deus me fez andar errante da casa de meu pai. Isso me irritou profundamente quando eu li isso, né? Se Deus, eu vou traduzir: se Deus não tivesse me feito sair da minha terra, Abimeleque, eu não estaria aqui, nada disso tinha acontecido. Você se lembra quem já falou isso? Alguma coisa desse tipo? Adão e Eva. Lembra-se de Adão conversando com o Senhor? A mulher que o Senhor me deu. A mulher que o Senhor me deu, se eu não tivesse dado essa mulher, não tinha pecado. A mulher fala o que para Deus? A serpente que o Senhor criou, se eu não tivesse. É sempre empurrando para frente. E pior, que Abraão tinha construído um plano com Sara. Um plano na base da incredulidade, na base da preocupação com a própria vida, ao invés de proteger a vida da esposa. Porque o plano deles qual era? O texto bíblico nos diz: Abraão, lá na terra ainda do seu pai, antes dele sair, ele tinha combinado com Sara o quê? Onde a gente chegar, você é bonita demais, Sara, você é maravilhosa. Então, onde a gente chegar, você diz que é minha irmã, porque você é mesmo meia irmã. E ela falou assim: ok, eu digo que você é meu irmão. E é a segunda vez que eles estão fazendo isso. Então nós temos um casalzinho aqui bem, não acho palavras agora adequadas, né? Mas um casal que anda fazendo as coisas de maneira inadequada. Pois bem, e Deus age pela mão de Abimeleque e usa até o próprio Abraão para corrigir a história. Abimeleque dá a Abraão uma grande quantia de bens e de servos, não é? E lhe devolve Sara, de verdade, ele devolveu, intacta, não é? A gente consegue concluir isso. Depois ele ainda diz: Abraão, olha aqui para a minha terra, escolhe algum lugar que você queira, onde você quiser habitar, você pode habitar, eu estou te dando esse lugar, você pode habitar tranquilamente. E Sara, diz o versículo 16, Sara foi justificada da vergonha pública, porque ela, afinal de contas, quase também participa de uma situação de adultério. E precisamos entender isso aqui, meus irmãos. Abimeleque diz para Sara que deu para Abraão, e ele usa: eu dei para o seu irmão, né? Ele usa as mesmas palavras, né? 1000 ciclos de prata para reparar essa ofensa. Sabe o que significa isso, meus irmãos? 1000 ciclos de prata era equivalente a aproximadamente 167 anos de um trabalhador babilônico. Um trabalhador babilônico ganhava aproximadamente meia peça de prata por mês. Abimeleque deu 1000 ciclos de prata. Então, assim, o que ele está falando é assim: não, olha, eu quero fazer o máximo aqui para tirar minha culpa e você não pode sair daqui envergonhado. E aí Abraão intercede junto a Deus por Abimeleque, e Deus atende a intercessão de Abraão, porque ele mesmo disse que havia acontecido, e justamente porque Yahvé, não é fiel, Abimeleque e seu reino foram abençoados agora. As mulheres que haviam ficado estéreis, justamente porque Abimeleque fez com Sara, agora elas foram restauradas. E Deus demonstra que tem controle sobre os ventres, não é? Deus tem o controle sobre a vida. E ele está deixando isso claro, meus irmãos, principalmente para o coração de Sara, porque Sara havia confundido as coisas, e Abraão também havia confundido as coisas. Lembra que Sara riu-se de si mesma, Gênesis 18, não é? Deus está relembrando: olha, nada para mim é impossível, e eu vou fazer o que eu disse que ia fazer. E Deus reverteu então a punição por causa de Sara, diz o texto. Sara vai ser a mãe de Israel, que é o filho da aliança, que é a linhagem da onde vai surgir o povo de Deus.
O projeto de Deus não pode ser frustrado por ações humanas. E aí, 2 detalhes aqui. Primeiro, o projeto da monogamia heterossexual continua firme. Deus nunca disse que podia ser diferente. A pureza de Sara era um aspecto fundamental do pacto. A aliança que Deus tinha feito com Abraão e Sara não podia ser maculada. E em segundo lugar, não é porque Abimeleque foi enganado por Abraão que as próprias ações dele não teriam consequências. Nós precisamos lembrar, meus irmãos, que o que cada pessoa faz nesta vida só tem 2 possibilidades. Ou é para glorificar a Deus, ou vai ser alvo do juízo de Deus. Todas as pessoas da face da terra. Nós lemos aqui em Gálatas 6, no início da liturgia, que de Deus não se zomba. Não é porque a pessoa não é crente que ela pode fazer o que ela bem entenda. E isso pode parecer radical, mas veja, em Jeremias 32, 27, o profeta ali diz que Deus é o Deus de todos os viventes. Não é só o Deus dos crentes. E muita gente ainda acredita o contrário disso, até mesmo crentes. Certa vez uma pessoa me procurou conversando tal sobre isso, e tentando entender o coração dessa pessoa, e essa pessoa disse assim: não, a palavra de Deus serve para nós, para os crentes. Tá, mas como assim? Não, isso é só para a gente, as outras pessoas acreditam no que elas quiserem acreditar, porque Deus é só uma coisa que nós acreditamos. Meus irmãos, Deus é Deus de toda a humanidade, de toda a criação, de todo o universo. As pessoas devem obedecer a Deus, quer elas entendam isso, quer não. E nós não estamos, aí você pode pensar assim, mas isso é injusto. O Salmo 19 vai falar que a criação proclama a glória de Deus. Ninguém está justificado no dia do juízo por falar, eu não conhecia o Senhor. Conhecia sim. Você pode não conhecer sob o aspecto da salvação, não é? Porque isso nós precisamos da palavra de Deus e da ação do Espírito. Mas que Deus existe, não tem dúvida. O próprio Deus se revela. E aí então Abimeleque seria culpado sim pelos seus atos. Um parênteses, se você acha que Deus do Antigo Testamento é radical, eu te convido a estar à noite, que nós vamos ver quem é radical mesmo. Você vai ver Jesus falando. À noite eu só vou dar esse spoiler. Você vai ver o que Jesus diz. Você acha que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó no Antigo Testamento, que mandava matar até criança, é radical? 18 horas. Pois bem, visto esse texto cheio de detalhes que estão bem distante da nossa época, não é? O que nós podemos aprender sobre esse texto ou aplicações para nossas vidas? E eu trouxe aqui pelo menos 3 aplicações para nossas vidas. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre o sacerdócio doméstico. Então, homens, preste atenção no que eu vou falar com você, não é? Deus repreendeu um marido que não confiou nele, simples assim. Abraão foi disciplinado publicamente por conta do embaraço que ele criou, por conta da covardia de Abraão, que expôs mais uma vez a sua mulher e expôs o próprio Deus. Ele tinha que ter agido como um homem, como um marido, não é? Temente a Deus. E é curioso que a gente, quando vê um lar que não é governado, o governo de um lar não está centrado no Senhor, a esposa também age contrariamente ao Senhor. Ela é induzida. Claro que ninguém está livre das suas próprias responsabilidades, mas um governo doméstico ruim empurra a mulher para o erro também. Então, homens, abram os olhos, não é? E isso é assim até hoje. Não pense que era só para Abraão, Isaac e Jacó, não. Não é à toa, meus irmãos, que um dos critérios para se escolher liderança na igreja, à luz da palavra de Deus, à luz do Novo Testamento, sejam homens que governam bem a própria casa.
Paulo fala isso a Timóteo, fala isso a Tito, por exemplo, não é? Ou seja, a condução do núcleo familiar tem que ser feita no temor do Senhor e na direção do Senhor. Não tem jeito. O modelo, aí você pode falar, tá, mas está difícil isso. Então, eu vou te ajudar a seguir assim. O modelo de marido é Cristo. Simples, não é? Cristo amou a sua noiva sacrificialmente, dando a sua vida na cruz por ela. E o texto bíblico diz que Cristo está preparando a casa para depois vir buscar a sua noiva. Então veja, esse é o nosso modelo. Não tem outra forma. Não me interessa o que o mundo diz, não me interessa a cultura atual, não me interessa a fragilidade da masculinidade dos nossos dias. Não me interessa se as pessoas acham tolo o homem ficar do lado de fora da calçada, deixando a mulher para dentro. Não me interessa. Não me interessa saber que tem gente que não gosta de mulher, de o homem abrir a porta, não gosta do homem proteger a mulher na escada rolante. Não me interessa, porque o nosso padrão é o padrão do Senhor, e o Senhor protege a sua noiva. Nós somos a noiva do Senhor e Ele nos protege. Então, maridos, se virem, mas vocês têm que viver como o Senhor assim estabeleceu. E obviamente que isso caiu primeiro para mim. Não pense que eu estou me eximindo disso, não. E sim, nós devemos ser cobrados pelas nossas esposas. Não é? Obviamente que a sabedoria da mulher vai nos ajudar a vivermos segundo a palavra de Deus também. Pois bem, mas em segundo lugar, uma segunda aplicação para nós é sobre a fidelidade de Deus. Meus irmãos, Deus é fiel. Essa frase é bíblica e é uma frase que é dita tantas vezes, está até em plaquinhas. Não sei se você já reparou em estrada, né, que as pessoas põem aquelas plaquinhas nas árvores para você ir lendo, né? Uma delas é leia a Bíblia, a outra é Deus é fiel e outra é Jesus Cristo salva. Essas três frases estão nas plaquinhas por aí. Mas Deus é fiel. As promessas de Deus não falham, e parece que isso não entra na cabeça do povo de Deus. Deus fez uma aliança com o seu povo. Deus prometeu que vai cuidar do seu povo. Deus cuida do seu povo. Nós já temos a história nos mostrando isso. Você sabe disso. Você já passou por situações em que você percebeu o cuidado de Deus, não é? Então, não permita que o medo domine a sua vida. Não permita. Ah, mas tem situações que causam medo. É verdade, tanto é que o Senhor precisa dizer para nós, não tema. É porque a gente teme. Mas a gente precisa ser lembrado disso. O Senhor Jesus não escondeu isso. Diz o Senhor Jesus, no mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Percebe que às vezes sim, nós vamos cair no medo. É verdade, nós vamos cair. Abraão teve medo de morrer, não é? Vou chegar lá, o rei vai querer minha mulher, vai me matar e vai ficar com a minha mulher, não é? Abraão teve medo, mas a solução para o medo não é dar respostas próprias, mas sim confiar em Deus. Porque quando nós confiamos em Deus, nós sabemos que os planos de Deus não são frustrados pelo que a gente faz. Então nós deveríamos buscar mais, a palavra de Deus diz que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, e trazer à memória as coisas que Deus prometeu. Deus prometeu que vai cuidar de nós. Então por que temer? E nós estamos vivendo dias sombrios, não é? Onde as pessoas estão temendo a morte. Mas, meus irmãos, a morte para o crente é só a abertura da porta para encontrar com Cristo. Se você está com algum problema com a morte, a gente precisa conversar e eu estou à disposição. Eu, o reverendo Deus, o presbítero Bruno, o presbítero Azaf, o conselho está à disposição para a gente conversar sobre isso. Porque nós somos salvos. Quem são aqueles que reconheceram a Cristo como seu Senhor e Salvador, são salvos. E não há nada o que a gente possa temer, nem mesmo a morte. Mas isso só é uma coisa que fica firme no nosso coração quando nós entendemos a obra redentora
de Deus, não é? Deus cumpriu cabalmente a obra. Cristo cumpriu isso. Cristo morreu na cruz, ressuscitou, foi aos céus, está trabalhando para nos receber na nova terra e vai nos buscar. Essa é uma certeza que nós devemos ter no nosso coração. Tem gente que não acredita, ok, azar. Mas a Bíblia diz isso, não é? E por que Deus venceu a morte? Nem mesmo a morte nós precisamos temer. Percebe como é bom viver assim, descansado no Senhor? Eu não estou dizendo que a gente não vai ser alvo do medo. Não quer dizer que nós nunca vamos ter medo. Sim, vamos ter sim, várias vezes. Mas quando ele vier, nós precisamos lembrar do Deus que cuida de nós. E porque Cristo venceu, nós podemos viver nele, por meio dele e para ele. O apóstolo Paulo, dizendo a Timóteo, diz assim: se somos infiéis, ele, falando sobre Cristo, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a nós mesmos. Então não é o fato de nós sermos infiéis que muda o Senhor, graças a Deus por isso. O Deus fiel ama os seus filhos infiéis, e isso deve animar, alegar a nossa vida. E por último, a soberania de Deus e a resposta humana. Esse é algo que a Bíblia não fala explicitamente, e provavelmente nós nunca vamos entender isso nesta vida, e talvez nem na próxima, nem na próxima vida não, na vida com o Senhor eternamente, não é? Mas veja, Deus não permite que a gente ponha tudo a perder. Ok? Vimos isso, acho que isso está claro, não é? Mas nem por isso nós podemos viver do jeito que a gente bem entende. Nós não podemos fazer o que a gente bem entende. A gente tem um padrão de vida, um padrão de conduta, um padrão até mesmo de pensamento que está na palavra de Deus, não é? Então, não deixe o seu erro avançar, não deixe o pecado avançar, especialmente não deixe chegar naquele ponto onde você vai ser admoestado, corrigido publicamente. Não deixe chegar a isso, porque é possível chegar. O Senhor permitiu, não é? A parábola do filho pródigo nos faz lembrar isso, né? Deus permite que a gente coma lavagem com os porcos, se for necessário. A gente pode chegar no fundo do poço. Deus permite, mas não precisamos passar por isso, não é? Então, e se o Senhor precisar fazer isso, Ele vai te corrigir, sim, e isso é bom, não é? Só que não queira ser corrigido por um ímpio. É vergonhoso isso. Um irmão, ok, né? Ele está buscando nos aproximar mais do Senhor. Isso devemos fazer mesmo. Mas um ímpio, ser boca de Deus na sua vida, e Deus levanta, meus irmãos. Deus levanta gente para falar conosco, né? Nos ambientes de trabalho, na escola, às vezes no ambiente familiar, no ambiente comunitário, né? No condomínio do seu prédio. Deus levanta pessoas para te dar uma lapada. Agora, é verdade, vai ser para o seu bem, mas você não precisa passar por isso. E nós vimos sobre isso abundantemente nas cartas de Paulo a Timóteo, não é? O povo de Deus precisa viver de forma irrepreensível. E não são só os homens, as mulheres também. Paulo, falando nas suas 2 cartas a Timóteo, deixa isso muito claro. O padrão de conduta do crente é o padrão da irrepreensibilidade. Nós temos que ser irrepreensíveis, disse o Senhor, não é? Isso não significa sermos perfeitos, mas significa que as pessoas olham para nós e veem o quê? Primeiro, eles fazem de tudo para não errar. E quando erram, se arrependem, voltam atrás e buscam correção. Esse é o padrão. Agora, ficar errando toda hora também tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, não é? E por isso, meus irmãos, nós devemos viver conforme a palavra de Deus, não é? Viva seguindo a verdade de Deus, custe o que custar, não é?
É um privilégio ser admoestado pelo Senhor, das formas que Ele quiser, porque o Senhor, a palavra de Deus diz que o Senhor só corrige aqueles a quem Ele ama. Os que não são filhos de Deus, Deus deixa solto. O padrão daquele filósofo pós-moderno, né? Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, isso só serve para quem não é crente. E Deus deixa mesmo. Agora, os seus Ele corrige, e é um privilégio ser corrigido. Porém, nós não precisamos e nem devemos ficar sendo corrigidos toda hora. Por isso, viva segundo a verdade de Deus e viva segundo Cristo. Cristo é a verdade, o caminho e a vida. E nele nós podemos viver dessa forma que glorifica ao Senhor. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, nós olhamos para esse texto, Senhor, olhamos para Abraão, olhamos para Sara, e não tem jeito, nós nos identificamos tristemente com eles. Muitas vezes nós fazemos o que não te agrada, Senhor. Muitas vezes reincidimos em erros. Isso é nossa condição caída, Senhor. O Senhor sabe muito bem. Nós nos apresentamos a Ti agora, ó Pai, suplicando mais uma vez perdão pelos nossos pecados, perdão pelas vezes que não temos vivido segundo a Tua palavra. Perdão, ó Deus, porque temos sido omissos muitas vezes. Temos negligenciado a nossa fé, não temos buscado ao Senhor, não temos nos dedicado ao Senhor. Tudo isso é fruto do nosso coração enganoso. Mas temos também nessa mesma palavra a resposta para isso, a fidelidade do Senhor. Nós descansamos nisso, nós nos amparamos nisso. Obrigado a Deus pela sua fidelidade, que independe de nós. Ó Deus, também te pedimos ainda nessa manhã que o Senhor aplique a sua palavra ao nosso coração pela mediação do teu Santo Espírito. Continua fazendo, ó Deus, a obra em nossas vidas. Continua nos moldando, nos fazendo mais parecidos com Cristo, para o nosso bem, para a glória do Senhor. Transforma o nosso viver, ó Deus, e dá-nos um coração grato, um coração alegre, pela bondade do Senhor, pelas correções do Senhor, que nos põe de volta no rumo certo. Obrigado por tudo isso. E que a nossa vida de fato e de verdade seja para a glória tua. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos